Amém, amém e amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: não se distraia, porque agora o Senhor vai falar com você. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho, com muito amor, um amigo, um pastor que cuida de mim, que cuida do meu coração, que ora comigo. Sabe aquele pastor que te dá o colo para você deitar? Sabe aquele amigo que te dá o colo para deitar? Aquele que te aconselha, aquele que te direciona? Esse é o pastor que vocês vão ouvir aqui agora. Um homem que Deus tem usado nos 4 cantos dessa terra para edificar a igreja do Senhor Jesus. Eu queria que você recebesse com muito carinho, mas com muito carinho, o apóstolo Djalma Toledo. Vamos celebrar a vida dele, vamos celebrar a vida dele. Vocês estão diante de um milagre que ele vai contar essa história. Deus te abençoe, meu querido. Amém. A paz do Senhor, igreja. Olha lá, vamos lá, ensaiar, vamos lá. A paz do Senhor, igreja, fala, a paz do Senhor, pastor. Vamos lá, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, pastor. Mas não ficou bonito? Presta atenção. Glória a Deus. Queridos, louva a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. Pastor João, pastora Gisela, muito obrigado. Tá, uma alegria muito grande. Deus nos uniu. Eu creio que é uma frase que eu gosto muito, e essa frase não sei de quem é o autor dela, diz assim: quando você está indo para o mesmo lugar, em algum momento você se encontra. Sabe? Nós estamos indo para o mesmo lugar, nós temos o mesmo coração. Todas as vezes que eu converso com o pastor João, nosso coração se une, se incendeia, né? E eu tenho certeza que é Deus guiando os nossos passos, guiando para coisas muito especiais. Nós não somos homens que defendem a bandeira. Costumo dizer que nós trabalhamos para um exército, e onde cada um está enfileirado. Eu fui militar durante muitos anos, e eu servi na artilharia de costa. A artilharia de costa é uma bandeira, é uma facção, é um lado do exército. Tem outras frentes do exército. Então, sabe, você está dentro de uma bandeira, e o nosso regimento, dentro do exército de Cristo, ele serve para identificar a nossa missão. O que nós fazemos dentro desse exército? Então não há diferença, ninguém é mais importante. O artilheiro não é mais importante do que o fuzileiro, que não é mais importante do que o marine. Sabe, quando nós estamos dentro desse exército chamado do Senhor, cada um tem a sua frente de batalha, cada um tem o seu lugar, e cada um faz a sua parte. E nós todos contribuímos, né, para que o reino avance, para que o exército, o Senhor e o general seja vitorioso. Então louva a Deus por esse privilégio de poder ter alianças de pessoas que estão construindo a mesma coisa, têm o mesmo coração, têm o mesmo desejo, sabe? E eu costumo dizer o seguinte: quando 2 pessoas, 2 homens funcionam bem, tá? É aquele casamento. E eu costumo dizer, quando eu tenho um amigo que diz assim: olha, sabe, nós vamos ficar juntos e que as nossas mulheres não nos separem. Porque, pensa, é difícil. É difícil você ter um casal que funciona, né? Você gosta do cabra, a mulher gosta dela, e aí você funciona, né? E eu já vi que a pastora José é mina, mas é cara de um focinho do outro, né? Meu Deus do céu. Nós começamos hoje, parecia que eu estava conversando com a minha esposa, né? Glória a Deus por isso. Amém, queridos. Obrigado, André, meu genro, né? Está junto ali com 2 irmãos lá. Pastor Miguel, Jefferson, obrigado por aqui. Vamos levar hoje para ver. Vou ver meu neto. Vou ver meu neto. Sabe? Gente, eu descobri uma coisa. Genro é um castigo que Deus te manda para você descobrir o que você fez com o teu sogro. Eu te amo, cara. Te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tua sorte é que você casou com a minha primogênita. Vamos lá. Querido, eu
Eu quero orar. Pai, obrigado por essa noite tão especial, pelos 9 anos de Lagoinha, Lisboa, por aquilo que o Senhor tem colocado nessa igreja. Eu te bendigo, te louvo, te exalto, ó Deus, pelo privilégio de poder conhecer essa obra tão linda, diante de pessoas tão lindas, que o Senhor possa cumprir todo o teu propósito profético em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, mas antes de ler, deixa eu começar contando um breve testemunho, sem me alongar muito. Dia 6 de janeiro do ano passado, eu estava em Porto Seguro, no Rio de Janeiro, na Bahia, numa conferência chamada Conferência da Independência, que tem todo ano. Eu prego já há alguns anos nessa conferência, e eu passei mal. E antes de pregar, eu tive um mal-estar. Bom, resumidamente, depois do culto, eu fui parar no hospital. E descobri, fiquei 3 dias na UTI, tinha uma úlcera que havia suturado. E como eu tenho um rim só, eu só tenho um rim há 14 anos. Então, como eu tenho um rim só, é uma preocupação. Qualquer coisinha, eu tenho que ir rapidamente para o hospital. E ali, eles fizeram uma biópsia daquela úlcera, tá? Parou de sangrar, eu voltei para São Paulo. E chegando em São Paulo, saiu o resultado da biópsia no mês de outubro. Saiu e então detectou que eu tive um câncer no estômago. E segundo os médicos, eu fui a 3 especialistas, era um câncer razoavelmente fácil de tratar, porque ele estava na parte que não tinha ligação com os órgãos. Então, quanto antes tirasse o câncer, mais rápido poderia resolver. Então, diante disso, nós nos submetemos da questão médica, fomos para a cirurgia no mês de outubro, finalzinho de outubro, início de novembro, tá? E quando nós passamos ali por aquela cirurgia, foi muito tranquila. Foi feito roboticamente, tá? 4 furinhos, feito de maneira robótica, 4 dias de recuperação. Eles fizeram uma colagem, tiraram, cortaram, né? Cortaram um pedaço do estômago, arrancaram o câncer que ali estava instalado, fizeram o fechamento e eu estava só no processo de recuperação. E quando foi no 3º para o 4º dia, eu tive uma fibrilação arterial, ou seja, meu coração disparou, descompensou. E para que eu não tivesse um AVC, tá, um coágulo que fosse virar um AVC, eles me deram um anticoagulante. Só que quando me deram um anticoagulante, 2 dias depois, a cirurgia abriu. E houve um derramamento de sangue muito grande. E começou a ter uma infecção generalizada. Eu tive que voltar para o centro cirúrgico, 2ª vez. Só que agora eles tiveram que abrir de cima e embaixo, para poder fazer toda a parte de asepsia, de poder limpar a questão da cirurgia. E naquele processo agora, já um pouco mais demorado, porque agora abriu, tinha mais tempo de recuperação, o que acontece é que o meu rim parou. Quando o meu rim parou, eu tive que entrar num processo de hemodiálise ainda na UTI. Eu tive que entrar num processo de hemodiálise. Fiz a primeira hemodiálise. E quando eu estava fazendo a hemodiálise, pouco tempo depois, deu outra fibrilação arterial. E quando deu a fibrilação arterial, tomo um anticoagulante, abre o anticoagulante, abre a cirurgia, tira a cirurgia, para o rim. 24 dias entre a vida e a morte. Foram 3 intubações, foram 5 entradas no centro cirúrgico e foram 4 hemodiálises. Houveram momentos de grande desespero e ainda essa segunda-feira minha filha mandou uma foto dizendo assim: pai, há 1 ano atrás eu estava entre a vida e a morte, foi quando eu tive a segunda intubação e o médico chamou a minha esposa e falou: pode preparar as coisas que não tem mais solução para eles. Eu descobri, queridos, que eu estou vivo por causa da oração da igreja. Sabe? A Bíblia diz em Atos capítulo 12, a Bíblia vai falar que Herodes prende a Tiago e mata Tiago, a fim da espada. E não há nenhuma menção de que a igreja se mobilizou para orar por Tiago. Não significa que não aconteceu, mas a Bíblia não cita que havia movimentação. Aí o texto continua dizendo que Herodes, vendo que isso agradava ao povo, prendeu a Pedro, intentando matá-lo no dia seguinte. Só que agora a Bíblia diz que a igreja orou a Deus intensamente por Pedro. Repita comigo: orou a Deus intensamente por Pedro. E você sabe o que aconteceu? Quando a igreja começou a se movimentar em oração para Pedro, o mundo espiritual se movimentou, Deus mandou um anjo, abriu a cadeia e tirou Pedro de lá. Eu costumo dizer o seguinte: a sensação que eu tenho no texto é que quando prenderam Herodes, a igreja estava assim: Deus vai cuidar, Quando Herodes prendeu a Tiago, né? Deus vai cuidar, cortaram a cabeça dele. Quando prendeu a Pedro, falou: a coisa está séria. A igreja começou a orar.
E a oração da igreja mudou o cenário. Sabe, tem coisas que acontecem porque a gente não ora. E tem coisas que não acontecem porque a gente ora. E eu creio que eu estou aqui por causa da oração da igreja. Querido, só tem uma coisa, eu estou vivo, só isso. Graças a Deus por isso. Eu estou vivo. Sabe? E eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu vou fazer valer a pena cada minuto que Deus me deu sobre a face da terra. Eu decidi, sabe, que eu quero validar, eu quero mais do que antes, eu quero realmente, de fato, sabe, ser um obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar e continua manejando, buscando a palavra do Senhor. Muita gente pergunta, pastor, durante esse período, o senhor não teve nenhuma visão espiritual? Querido, vou contar um segredo para você. Eu nunca vi um anjo. E eu já fiz força para ver. Mas já fiz força para ver. Mas também nunca vi demônio, então também, ó, elas por elas, está tudo certo. Mas um dia, eu estou gastando meu tempo aqui, mas vai dar certo. E agora, um dia eu estava com tanta vontade de ver anjos, porque, cara, um dos meus discípulos chama-se Paulo Canuto. E o outro chama-se Bertelli. Eu pastorei o Bertelli. Como é que você pastoreia dois caras que só sabem falar que vivem no mundo espiritual? E eu não vejo nada. Inclusive, quando eu estava na UTI, um dia o Paulo chegou, estava na UTI, o pastor Paulo chegou e falou assim, ó, varão, eu vim aqui porque Jesus mandou trazer um anjo. Eu falei, legal. Ele falou assim, ó, tem um anjo dourado à sua esquerda. Até hoje eu não vi o cara. Mas eu queria muito ver um anjo. E eu tenho um sítiozinho no meio do mato, lá em Teresópolis. Eu passei 3 dias de jejum na água, querendo ver anjo. Ver anjo. Teve uma noite, estava o céu, lá em Teresópolis, no meio do mato, as estrelas. Eu falei, senhor, tá lá, tá, diz que os anjos são estrelas. Manda aquele ali, aquele lá. Passei a noite toda, vi anjo nenhum. Lá pelas tantas, eu tinha arrumado uma coxa de retalho, estava frio. Lá pelas tantas, cansei, falei, você não quer mostrar anjo? Não mostra, eu vou deitar. No dia de manhã, eu estou andando, o caseiro é da Assembleia de Deus. Ixi. Seu José falou assim, pastor, o que foi aquilo essa noite, pastor? Eu falei, o que foi, José? Ele falou assim, eu e minha velha, estava lá orando, né, de madrugada, e começou uma cantoria ali embaixo, estava você e aqueles 2 pastores lá de branco, cantando. Eu falei, não, senhor, mulher, você está errado. Eu estava sozinho com a coxa de retalho. E eu não estava cantando. Maria, assim mesmo. Estava ou não estava? Ah, pastor, estava. Estavam os 3 pastores lá de branco cantando. Eu falei, não estava. Era eu, coxa de retalho, sozinho, de madrugada. Aí na hora que vi assim, eu falei, mas eu sou um besta. A Bíblia diz que Deus coloca os anjos, estão ao redor. Eu fiquei procurando lá em cima, não vi. Então, bom, voltando à nossa mensagem. Eu não posso ficar muito em casa não, gente. Daqui a pouco eu pego aqui, ó, deixo minha carteira cair. Porque lá da igreja é o seguinte, visitou a primeira vez, é visitante. A segunda, você agarra você. E se você deixar cair a identidade, você vira membro. Pronto. Então o que acontece? Sabe, eu perguntava, você teve experiência lá? Eu falei, não vi nada. Eu não vi nada. Mas quando eu estava para sair, o meu médico, que é meu amigo pessoal, muito meu amigo, eu vou repetir, muito meu amigo, um homem que eu tenho assim, um cara que cuida de mim há 14 anos, sabe, cuida do meu rim, é meu amigo, é mais do que meu médico. Ele falou para mim assim, Djalma, eu vou te preparar para algo, tá? Você está pronto, vai sair, daqui a pouco você vai sair daqui, graças a Deus não tem mais câncer, vai fazer quimioterapia, vai estar tudo certo, mas você está zerado. Só tem um problema, você nunca mais vai sair da hemodiálise. E você sabe o que acontece com a hemodiálise? 3 vezes por semana, agarrado numa máquina, 4 horas, segunda, quarta e sexta. Ele falou, por que eu estou te preparando? Porque você tem uma igreja em Portugal, uma igreja nos Estados Unidos, você tem missão no Haiti, eu tenho trabalho no Paraguai. Sabe, ele falou assim, eu sei que você não vai aguentar, então eu vou te preparar. Sabe, você vai ter que só ter compromisso aqui, porque você não pode ficar mais de 2 dias fora.
Você vai ser refém da hemodiálise pro resto da sua vida. E quando falou aquilo entrou aqui dentro, algo. Eu acolhi aquela palavra. Entenda, aquela palavra não veio para me destruir, aquela palavra veio para me orientar. Ele não fez nada por maldade. Até por ser meu amigo, ele queria me preparar. E falou com muita gentileza, com muito amor. E ele falou aquilo entrou no meu coração. Eu acolhi. Eu vou repetir. Eu, Djalma, acolhi aquela voz. Eu acolhi aquele sentimento no meu espírito e na minha alma. E eu comecei a entrar num lugar, sabe, onde eu comecei a sentir medo. Medo de não ver mais meu neto. Eu só tenho um neto. Minha filha está grávida, vai ter outra agora, a outra filha lá do Brasil. Vai ter em janeiro. Mas o meu neto. Eu fiquei pensando, cara, eu comecei a chorar. Não por causa do germo, mas por causa do neto. Entendeu? Eu fiquei com chorar. Eu fiquei pensando, como é que eu vou ver meu neto? Eu não vou poder ir a Portugal mais. Eu tenho uma igreja no Texas. Eu falei, cara, uma igreja linda. Sabe? E a missão no Haiti, nós temos uma escola com 135 crianças no Haiti. Eu amo aquele trabalho. Nós temos um trabalho com 600 universitários de medicina no Paraguai. Sabe, só universitário de medicina. Fizemos uma campanha agora com 2.000 universitários, chamada Conferência Lucas. Tivemos mais de 800 universitários se entregando a Jesus. Sabe, assim, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado. Eu falei, cara, e aquilo começou a me dar uma tristeza muito grande. E eu acolhi, aquilo começou a me trazer um sentimento. E numa madrugada, já em casa, eu estava dizendo, Senhor, eu não vou aguentar esse trem, não. Eu não vou aguentar esse trem. Sabe, me livra disso. Sabe, isso vai ser muito sofrido para mim. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. E naquela madrugada, eu estava chorando aos pés do Senhor e me veio um sentimento, uma voz interior ali, muito forte. E essa voz falou assim, Djalma, você está intimidado. Quando aquilo veio, aquela voz, sabe, não foi uma voz audível, sabe, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Você está intimidado. Quando eu ouvi essa expressão, algo dentro de mim assim, pá! Eu falei, como é que eu saio desse lugar? Entenda que a intimidação, ela até pode ter fundamentos, ela pode ter uma explicação. Uma coisa que te acontece, uma perda, uma traição, uma notícia ruim, sabe, perda de um emprego, traição, ela pode ser fundamentada numa coisa real. Mas a intimidação, ela só acontece quando você dá lugar àquilo que te acontece. Entenda, eu vou repetir. A intimidação nada mais é do que um lugar de medo que você agrega na sua alma. É você que agrega. Pode ser que alguém tenha feito algo proposital para te intimidar. Eu morei na favela, eu sei que é uma pessoa intencionalmente querendo te intimidar. Mas, seja intencional ou não, seja proposital ou não, sabe, a intimidação, ela só encontra lugar na minha alma quando eu dou lugar. Ouça, pastores, membros, eu descobri que as pessoas podem tocar no seu corpo, e às vezes você não pode fazer nada. São mais fortes que você, te pegam desprevenido, pode tocar no teu carro, pode tocar no teu emprego, pode tocar na tua família, como Jó, né? Pode tocar em qualquer coisa, mas na sua alma, só toca quem você deixa. Nas tuas emoções, só toca quem você permite. As pessoas não têm poder sobre isso. Intimidação é o lugar que você dá, que você permite, que você concede a um fato. Por favor, vou repetir, ainda que seja um fato real. Ainda que seja um fato intencional ou não. Ninguém está negando o que aconteceu. Agora, o que você faz com o que aconteceu é que gera intimidação ou não. É o lugar que eu e você damos a isso.
E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei assim, cara, eu estou entrando nesse lugar, sou eu que estou dando esse direito, sou eu que estou colocando isso. O médico não fez isso, aquela voz do médico não foi para me tirar do sério, não foi para me colocar num lugar de medo, não foi para que eu... Mas eu entendi dessa maneira, eu acolhi dessa forma. E aquilo começou a me trazer uma tristeza. E a sensação de uma pessoa quando está intimidada é isolamento. Uma pessoa com medo, ela vai buscar um lugar de proteção. Ela vai buscar um lugar onde os relacionamentos, ela quer ficar longe de todo mundo, porque ela está com medo. Ela vai se esconder. Ela vai proteger, ela vai pregar uma pseudo-proteção para a vida dela. E eu percebi que eu estava entrando nesse lugar, que eu já estava começando a pensar o que eu ia parar, onde eu ia me esconder, o que eu ia fazer. Eu já tinha pensado em tanta coisa. Sabe, e aquilo estava me trazendo uma tristeza, uma angústia, uma vontade de não, sabe, parar. Parecia que estava no final da minha jornada. E eu sou uma pessoa muito para cima. Eu nunca entrei nesse lugar. E de repente eu me lembrei de um livro que eu li, do John Bevere, sobre intimidação. E resumindo esse livro, ele, no primeiro capítulo, ele diz que a intimidação, o problema da intimidação, é que a intimidação ela vem para roubar de você o propósito profético da sua existência. Eu vou repetir, presta atenção. A intimidação, ela vai te tirar do lugar que você tinha em Deus, e você vai se esconder, e você vai, sabe, abrir mão por causa do medo. E depois de ler esse primeiro capítulo, o Espírito Santo falou assim, para. E eu comecei a estudar a vida dos homens de Deus na Bíblia, como é que eles entraram ou não entraram nesse lugar, como é que o fato, em algum momento, fez com que alguns desses homens entrassem nesse lugar de intimidação, como foi que Deus veio socorrê-los, e como foi que eles se tornaram heróis vencendo a intimidação. E eu comecei, e já estou pregando, eu já preguei 17 mensagens sobre esse tema. Isso tem sido algo muito forte que Deus tem trabalhado no meu coração, como vencer a intimidação. E eu comecei a perceber, e eu perguntando a Deus, fui estudar a Bíblia, e eu descobri que a intimidação começou no Éden. A intimidação começou, sabe, no primeiro momento, Gênesis capítulo número 3, Gênesis capítulo 3. Olha que coisa interessante. A origem de todo mal foi a intimidação. Agora você vai ver Gênesis 3 e o pecado do homem numa outra perspectiva. Gênesis 3, a partir do verso 8, vou ler na versão Almeida, revista atualizada, a ARA. Gênesis capítulo 3, verso 8, vai dizer o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença de Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Querido, aqui está a fórmula da intimidação. O que é a fórmula da intimidação? Uma voz que te tira do teu caminho profético. Pega a vida de Adão. A Bíblia diz que todas as tardes, no final da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Até o pecado, Adão só tinha uma voz que falava no coração dele: o propósito da sua existência, o propósito da sua criação. Até o pecado, Adão só via uma voz, a voz de Deus. Mas um dia, ele deu ouvido a uma outra voz. Você conhece a história? Satanás, através da figura da serpente, ele veio e fez uma proposta ao homem, e o homem então decidiu obedecer a Satanás, entrou em pecado. E agora, depois que o homem dá ouvido, acontece algo com ele. Quando ele muda a voz que fala com ele, quando ele muda a voz a quem ele dá crédito, ou preste atenção no que eu estou dizendo para você, quando você muda a voz que você dá crédito, porque a quem você dá crédito, essa pessoa vai se tornar o teu Senhor.
Romanos capítulo 6, versículo 16, vai dizer o seguinte: todo aquele de quem o homem é obediente, ele se passa a ser servo dele. Você passa a ser escravo de quem você obedece. Você passa a ser refém da voz que você decide ouvir. Se você é refém de Deus, se você ouve a voz de Deus, você é refém do Senhor. Se você ouve a voz do pecado ou de qualquer outra coisa, você se torna refém daquilo que você dá ouvido. A voz que você dá ouvido passa a comandar a sua vida. E o homem então decidiu deixar de ouvir a voz de Deus, a voz que estabeleceu o propósito da existência dele. E ele ouve uma outra voz, e aquela voz, ele acolhe aquela voz. E quando ele acolhe aquela voz, ele se sente nu. Agora preste atenção comigo aqui. Adão sempre esteve nu. Ele nunca teve roupa. Por que agora a nudez incomodava? Você está comigo? Por que Adão diz assim, estava nu? Porque a palavra nu aqui vem da origem da palavra desnudado, desprotegido. Para que serve a roupa? Para proteger o teu corpo. Ele diz assim, quando eu mudei a voz, entrou um medo, me escondi. Essa é a fórmula da intimidação. Eu dei a crédito a uma voz, essa voz foi acolhida na minha alma, eu acolhi essa voz. E quando eu acolhi essa voz, sabe, eu tive medo. E para me proteger, porque eu me senti desnudado, me senti desprotegido, eu achei uma árvore para me esconder. Está aqui a fórmula da intimidação. A intimidação nasceu no Éden. A intimidação na vida de uma pessoa nasce quando ela dá ouvido à voz errada. Quando acontece alguma coisa e ela decide dar crédito àquilo que acontece, mais do que aquilo que Deus disse. Quando você dá crédito àquilo que já acontece e não quem Deus disse que você é. Existe um destino profético para você. Deus te criou por causa de um propósito profético. Mas de repente alguém falou alguma coisa, alguém disse algo, aconteceu algo na sua vida, e aquilo falou a sua alma. E quando aquilo acatou na sua alma, quando aquilo entrou na sua alma, sabe o que você faz? Você vai arrumar um lugar para se esconder, para se proteger, porque você está com medo. Isso é intimidação. O crédito que eu dou a algo que me acontece, por favor, ainda que seja lícito, ainda que seja real, não estou dizendo que vai ser fantasioso, sabe, nem estou chamando você, sabe, de criador de casos. Estou dizendo, isso acontece. Só que o crédito que eu dou determina o que eu vou viver. E para a gente se proteger, o que a gente faz? A gente arruma uma árvore. Quer ver o profeta Elias? Pintando um cara valente, era o tal de Elias. 1 Reis, capítulo número 17. Elias aparece no cenário bíblico. E ele começa a fazer uma declaração sobre a minha palavra não choverá, e não choveu. Pensa num cabra macho. Elias era o profeta que ele declarava na terra. Você não tem nenhuma menção de que Deus mandou ele declarar isso. Nenhuma menção. Só que ele tinha um entendimento com o céu tão forte, pastor, tão forte, que ele sabia o que o céu queria fazer. E mesmo quando Deus não falava com ele, ele dizia assim, eu sei que é isso que o céu quer. Eu quero declarar, vai acontecer isso, não vai chover, e não chovia. Elias era o profeta que declarava na terra, o céu respaldava e não acontecia. Mas Elias também era aquele homem que não queria declarar, ele não queria que a chuva voltasse. E o céu falou, Elias, agora declara que vai chover. Elias era aquele que entendia o céu e declarava o céu por causa de uma palavra de Deus, e acontecia. Um dia, Elias enfrentou 850 feiticeiros, 450 profetas de Baal, mais outros 400, 850 feiticeiros. Debochou dos 850, zoou eles a manhã inteira, chamou eles de banana, covarde, sabe, verdade, você vai ver o texto, debochou deles a manhã inteira. Falou, vai ver que teu Deus está morto, vai ver que teu Deus está dormindo, está cansado. Zoou os caras, não tinha medo de nada. Pensa num cabra macho. Depois, com toda a autoridade, ele de uma declaração só, vai descer fogo, desceu fogo, e consumiu tudo. Pensa num cara valente que não tinha medo de nada. Até que alguém falou, Jezabel vai acabar com tu. Quando ele ouviu essa voz, ele acolheu essa voz. Querido, o que é Jezabel perto de 850 feiticeiros? Nada. Só que ele deu crédito a uma voz. Eu vou repetir.
ele deu crédito a uma voz. E quando ele acolheu isso, ele se sentiu intimidado. O que é que ele fez? Arrumou uma caverna para se esconder. Assim como Adão procurou uma árvore, porque se sentiu desprotegido. Assim foi Elias. Ele achou uma caverna. Porque a gente, sabe por que a gente se esconde quando está intimidado? Porque é a falsa sensação de proteção. Sabe por que você vai para trás de uma árvore? Falsa sensação de proteção. Sabe por que você vai para dentro da caverna? Falsa proteção de proteção. Sabe por que Gideão foi para dentro de um lagar? Falsa proteção. Sabe por que Josué chorou no deserto por causa da morte de Moisés? Uma sensação de proteção. Então a gente se sente intimidado, porque deu crédito ao que nos aconteceu. Vamos para algum lugar nos sentir seguro, porque estamos sentindo insegurança, desnudado e sem intimidação. Só que um dia, Deus foi atrás de Adão e foi buscar lá naquela árvore. Deus foi atrás de Elias, foi buscar dentro daquela caverna. Deus foi atrás de Josué e foi buscar ele naquele deserto chorando. Deus foi atrás de Gideão, buscar Gideão. E Deus foi lá no meu quarto e disse assim: sai desse lugar, porque esse lugar não foi feito para você. E a fórmula de Deus é sempre a mesma. Primeira pergunta, pastor, a primeira pergunta que Deus faz: Adão, aonde você está? Se Deus é onisciente, parece que a pergunta não faz sentido. Se Deus tem ciência de tudo, você concorda comigo? Que para um Deus que sabe tudo, não é uma árvore que vai esconder Adão dele? Então por que da pergunta? Porque a pergunta não era para que ele soubesse onde está Adão, é para que Adão soubesse onde ele tinha se metido. Ai, meu Deus do céu. Presta atenção. A pergunta era, na verdade, uma autorreflexão para que Adão pudesse responder para si mesmo: aonde eu me meti? Por que eu me meti nesse lugar? O que foi que aconteceu que eu tive que procurar? Qual foi a voz? Deus então começa dizendo assim: ei, aonde você está? Essa foi a pergunta que Deus fez para Adão, essa pergunta que Deus fez para Elias. Ele chega na caverna e pergunta para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aí? Ele chega para Josué e diz assim: Josué, Moisés está morto. Até quando você vai ficar prostrado chorando a morte de Moisés? Até quando você vai continuar chorando a morte de Moisés? Moisés morreu. Agora, a morte de Moisés gerou uma intimidação e você procurou um lugar de proteção, sentou, e o que você fez? Se afastou do seu propósito profético. Adão perdeu o propósito profético, Elias perdeu o propósito profético, Josué perdeu o propósito profético, Gideão perdeu o propósito profético, sabe? Eu estava entrando nesse lugar. É como se Deus apareceu para mim no meu quarto, como se, e disse assim: o que é que você está fazendo aí, rapaz? E essa é a pergunta de Deus nesta noite: aonde você se meteu? Qual foi a voz? Qual foi o acontecimento? Preste atenção no que eu estou para você. Qual foi a voz que você deu crédito? Ah, pastor, em 1927 eu servia na igreja X. Aí fizeram nhanhanhã. Querido, ok que fizeram, não estou negando. Agora, entrar no lugar foi você que entrou, ninguém te botou lá. É você que deu. Qual é a voz que você deixou de ouvir, que estava te levando para o caminho profético, e agora anulou o teu propósito profético, agora anulou a tua história, anulou a tua vida, e agora está você capengando, chorando a morte da bezerra, porque você deu crédito a uma voz que não devia ter dado, a um acontecimento que é real, mas não devia ter te afetado. O problema não é o que as pessoas fazem, porque o que as pessoas fazem não pode afetar quem eu sou. O que as pessoas fazem não pode afetar o meu propósito profético. Eu não vou dar direito às pessoas inverterem o meu propósito profético. Elas podem tocar nos meus bens, como Jó, ela pode tocar em tudo que eu tenho, mas no meu propósito profético só toca quem eu dou direito. E a pergunta de Deus para mim,
para os homens e para você nessa noite é: onde você se meteu? Que lugar é esse que você está? Qual foi o fato? Segunda pergunta que Deus faz no texto ali com Adão: Adão, por que está aí atrás? Senhor, eu estava desprotegido, eu tive medo. Aquela informação produziu um medo, eu estava desprotegido, eu estava nu, eu estava desnudado, eu entrei num canto. Aí Deus fala assim: quem te disse que estava nu? Qual foi o acontecimento que foi tão mais forte na sua vida do que aquilo que eu te criei para ser? O que aconteceu que foi mais importante, que você deu mais crédito do que aquilo que aquilo que eu criei você para existir? Eu te criei para um propósito profético, e agora você, por causa de alguma coisa, por causa de alguém, por causa de um fato, agora você entrou nesse lugar e está jogando fora tudo que Deus te criou para ser. Sai desse lugar. Deus chega para Elias na caverna e fala assim: Elias, o que é que você está fazendo aí? Aí Elias começa com a ladainha dele. Você viu, foi todo mundo, só sobrou eu. Porque Jezabel. Deus não está afim de ouvir tua ladainha, Deus já sabe. E quando Deus vem perguntar para você, e quando Deus vem te confrontar, como está confrontando essa noite, é porque Ele quer te tirar desse lugar. Naquela noite, na minha casa, é como se Deus tivesse aparecido para mim e tivesse dito assim: ei, que lugar é que você está entrando, rapaz? Qual é a voz que você está dando? E olha que foi um amigo que falou algo sem maldade, mas fui eu que falei aquilo. E Deus chega para Elias, minha pastora, ele diz assim: Elias, eu ainda não terminei com você. Ele chega para Elias e falou assim: Elias, bora, rapaz, sacode a poeira. Sacode a poeira. Você está desistido, mas eu ainda não acabei com você não, cara. E sabe por que Deus foi lá naquela caverna? Sabe que Deus foi, porque Deus foi atrás da árvore? Sabe por que Deus foi atrás de Gideão lá naquele lagar? Sabe por que Deus foi atrás de Josué no seu choro no deserto? Sabe por que Deus entrou no meu quarto? Porque Ele ainda não terminou com a gente. Agora eu vou dizer uma coisa muito séria para você, e não é para aplaudir, é para você pensar. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele vai dizer: ainda não terminei com você. Eu sei o lugar que eu estava entrando e por quê. Agora você tem que assumir. Porque Deus só começa a mudar as coisas na vida da gente quando você tira a máscara e você se desnuda diante dEle e diz: Senhor, esse sou eu. Eu preciso de um toque do Senhor hoje. Eu já não estou tão crente como eu era. Estou fazendo força para cumprir o meu propósito profético. Eu não estou dizendo que você está desviado, não. Só estou dizendo que você está intimidado, é diferente. Gente, estou cansado de ver crente em museu. Sabe o que é crente em museu? Ex. Vai lá, só tem passado. Em 1927, ex-diácono. Em 1932, ex-presbítero. Em 1944, ex-pastor, ex-apóstolo, ex-vice-deus. Ei, pelo amor de Deus, cara. Eu venho como profeta de Deus, ainda não terminou o que Deus tinha para você. E Deus chega para Elias e diz assim: Elias, ainda tem um rei para você levantar. Existe ainda um general. E existe alguém que Ele quer pôr no seu lugar. Ele está dizendo assim: se você continuar aí, existem pessoas que precisam que você se levante, porque elas dependem daquilo que eu te criei para ser na vida delas. E Deus diz assim: Elias, se você não ama o suficiente a sua vida para sair desse lugar, ame as pessoas que eu coloquei sobre a sua liderança. Ame seus filhos. Ame a sua esposa. Ame uma geração que você pode tocar. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, Moisés morreu e você acolheu isso, entrou no lugar de intimidação. Aí Deus fala assim: Josué, levanta-te.
Uau! Levanta-te. Segunda ordem, passa este lugar. Passa esse Jordão. Sai desse lugar. Só que o mais lindo é o que ele fala depois. Tu e todo esse povo, a terra que eu te prometi. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se você continuar aqui, nem você e nem esse povo vai chegar em lugar nenhum. É como se Deus dissesse assim, se você não se ama o suficiente para cumprir o propósito da sua existência, se você foi fraco, ou pelo menos está sendo fraco, abrindo mão daquilo que Deus chamou para ser, tem amor pelas pessoas que eu confiei a você, porque tem um povo esperando você se levantar. Josué, tem um povo esperando você se levantar. Josué, tem um povo. Joaquim, Maria, Joana, Manuel, tem um povo, 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 tem um povo. Que está dizendo, pelo amor de Deus, se levanta, porque se você não chegar na terra, eu também não entro. Você nasceu para cumprir um propósito profético, mas para impartir e ajudar outras pessoas a cumprir seu propósito profético. E eu encerro por aqui. Outro dia eu volto, tem outras 17 mensagens para pregar sobre isso. Já me convidei, pronto. Pago minha passagem, pronto. Abre mão da oferta. Feche seus olhos. Você foi criado, você existe por causa de um propósito profético. Quando Deus te criou, Ele te criou por causa de um propósito profético. Enquanto você ouvir a voz dEle, enquanto você estiver dando crédito à voz dEle, enquanto você ouvir a voz dEle, você vai se sentir protegido. Você vai caminhar em direção. Mas todas as vezes que você muda a quem você dá crédito, ao que você dá crédito, e você se deixa afetar, e você acolhe, isso é intimidação. Você vai se sentir desprotegido, desnudado, intimidado. E você vai arrumar um lagar, uma caverna, uma árvore, um quarto, um deserto, as últimas cadeiras da igreja. Você vai se meter num trabalho para tentar realização, você vai tentar ficar rico, mas você não foi criado para isso, foi criado para outra coisa. E agora você está tentando se esconder num falso lugar de proteção, porque foi ferido, e essa ferida, ela encontrou um lugar dentro de você. Foi uma voz mais forte do que a voz do propósito. Só que Deus te ama tanto que Ele te trouxe nesses 9 anos de Lagoinha, Lisboa, para te tirar desse lugar. E a pergunta é: você sabe onde você está? Você sabe onde você se meteu? Você sabe por que você está nesse lugar de intimidação, de acovardamento, de ausência de propósito? Você consegue assim, pergunta o Senhor essa noite, você consegue responder essa pergunta? Você pode fazer cara de paisagem, pode dizer assim, isso não é comigo. Ou você pode dizer assim: Deus hoje veio no meu lagar, Deus hoje veio na minha árvore, Deus hoje veio na minha caverna, Deus hoje veio, Deus veio. Sabe por que Ele vem? Ele vem porque Ele não terminou com você. Ah, não acabou não. Não acabou não, não acabou não. Shabanai, Oloma, Sabalá.
Viver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra ti meu coração. Os meus medos fugirão. Sai deste lugar. O teu toque. Moisés é morto. Moisés é morto. Levanta-te. O que aconteceu, aconteceu. Sai deste lugar. Levanta-te. Há um Jordão, há uma terra prometida. Há um povo que aguarda você. Labadaz e ela soube a chuva. Abra-te meu coração. Vai, lebão do Sebalas. O teu toque é tudo que. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por gentileza. Esquece de estar no lugar público. Esquece o lugar físico que você está e volta para o lugar onde você entrou. E Deus chama tanto, tanto, tanto. Ele acredita tanto em você que nesses 9 anos de Lagoinha e Lisboa ele decidiu dar um presente para você. Ele veio aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Você sabe, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. E a pergunta é a mesma desde o Éden. Onde você se meteu? Aonde você está? Segundo quem te disse? Qual foi a voz que te deu crédito? O que é que te tirou do teu propósito profético? Você sabe que você está longe dele. Você sabe que você está aquém dele. E nessa noite o Senhor está aqui dizendo: levanta-te, 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 passa esse deserto, passa esse Jordão, sai dessa caverna, sai de trás dessa árvore. Sai do fundo da igreja, volta para o teu chamado, volta para o teu chamado, volta para o teu propósito, volta, 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 volta. Oh, xalabebe abalhaçoso. Meu Deus. Ouça, eu tive que tomar uma decisão. Aquela madrugada, quando o Senhor me levou a entender a origem da intimidação, eu tive que baixar o meu joelho. Chamei a minha esposa, acordei ela. Porque tem que ter gente que tem que ter testemunha.
Tem que ter gente que vai saber o que você fez. E eu falei para ela assim, amor, eu saio desse lugar hoje, eu não entro mais nele não. Porque ainda tem muito para fazer. Eu ainda tenho muito para fazer. E eu preciso que você seja testemunha de que hoje eu estou largando esse lugar. Não importa qual foi a voz que entrou. Agora eu mudo de novo. Eu trago a voz que me trouxe ao propósito da minha existência, ao propósito profético. De lá para cá, querido, eu fiz 6 meses de quimioterapia. Foram muito difíceis, foram meses muito difíceis. Por não me conhecer, talvez você não saiba. Eu estou com neuropatia periférica nos dedos. Eu não consigo abotoar uma camisa. Eu estou com meus pés dormentes, eu não consigo andar normalmente. Se eu tentar correr aqui, eu vou cair. A enfermidade ainda está sendo tratada. Não câncer, ele está curado. Só que eu decidi que a doença não vai me parar. A voz não vai me parar. O que as pessoas fazem não vai me parar. O que as pessoas dizem não vai me parar. Porque eu sei para que foi que eu nasci. Eu não vou dar o direito de pessoas interferirem no meu propósito profético. Não vou. Eu estou aqui hoje como uma testemunha viva de que quando você decide sair desse lugar, Deus te fortalece, Deus te anima. E você volta. E você vai produzir muito mais. Pastor, não sei o que eu faço. Não sei se a gente passa a palavra, se a gente chama aqui à frente para orar. Não sei. Nós vamos adorar o Senhor. E se você precisa dar um passo em direção à sua restauração nessa noite, joga o orgulho de lado, responda uma pergunta e vem aqui, eu quero orar com você. Aquilo que Deus fez comigo, fez com Gideão, fez com Josué, também está aqui para fazer com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Sim, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Gente, entenda que tem mais do que você atrás de toda a sua decisão. Se você é casado, seus filhos dependem da sua decisão, você se levantar. Se você é homem, a sua casa depende da sua decisão. Se você é mulher, entenda que tem pessoas que estão esperando você se levantar. Esse teu passo, ele tem a ver muito mais do que com você. Há um propósito por trás de você. E você precisa dizer, eis-me aqui. Eu preciso voltar a esse lugar onde o propósito fala mais alto do que as circunstâncias. Eu vou repetir mais uma vez e pela última vez. Não estou negando o que aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu. Não estou chamando você de fraco. Eu estou dizendo que entrou uma voz que não devia ter entrado. E hoje Deus está tirando você desse lugar. Nós não podemos demorar muito. Eu não quero me demorar muito. Mas 2 minutinhos e nós vamos orar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ouça. Sabe qual é a característica de um herói? Sabe como é que se conhece um herói? Um herói só se conhece porque ele enfrentou uma batalha e ele não ficou morto por causa da batalha. Um herói
não é aquele que nunca enfrentou nada. Ele não é herói. Se você não tem um problema para vencer, você não é herói. Você é herói quando diante de um desafio, diante de uma frustração, diante de uma cova de leões, de uma fornalha, diante de uma traição, diante de uma palavra maldita, de um acontecimento, de uma perda, você decide se levantar e dizer assim: eu não vou parar, eu vou continuar a guerra, eu não vou parar. Sabe, queridos, ouçam, o problema da intimidação é que, além de roubar o propósito profético da sua existência, é possível que alguém pegue aquilo que era teu e use contra você. Ai, meu Deus, presta atenção. O que Satanás fez? Pegou a autoridade do homem e usou contra ele. O que Jezabel fez? Pegou a autoridade de Elias e usou contra ele. Quando você diz: eu estou de volta ao meu propósito profético, muito mais do que você imagina, Deus te devolve toda a autoridade que é sua para cumprir o propósito profético. E eu quero liberar. Hoje Deus está devolvendo autoridades aqui. Deus está liberando propósitos proféticos. Pessoas que já andaram em tantos lugares em Deus e hoje estão paralisados, estão andando lentos, estão com medo. Hoje Deus restaura o teu propósito profético. Hoje Deus devolve a sua autoridade profética. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma restituição. Restituição de chamado, de ministério. E eu digo: hoje foi o último dia. Chega. Pai, eu selo essa palavra profética e declaro: cessa hoje toda intimidação e retorno hoje ao propósito profético da sua existência, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Essa noite você está voltando para o seu lugar. E eu tenho a plena convicção, ouça isso. Enquanto o apóstolo estava pregando, preste bastante atenção nisso. O Senhor falava fortemente ao meu coração sobre duas palavras: círculo e ciclos. Deus te criou para viver ciclos e não para viver em círculo. E um dia uma palavra te intimidou e te tirou do ciclo e te levou a viver em círculo. Mas hoje o Senhor marcou um encontro com você aqui, e toda a palavra que te levou para esse ambiente, hoje ela foi retirada em nome de Jesus. O mesmo Deus que te criou, o mesmo Deus que liberou palavras sobre a sua vida, é o mesmo Deus que te colocou no processo para que você possa viver o seu propósito. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Existe uma atmosfera tão linda neste lugar. Mas em João capítulo 15, a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sozinho não. Adão se colocou no lugar sozinho. Elias se colocou no lugar sozinho. Gideão se colocou no lugar sozinho. Mas hoje você não vai se colocar nesse lugar. Você já saiu deste lugar. E a Bíblia nos diz que todos eles, Jesus, o Senhor foi ter com eles. O próprio Deus foi ter com eles.
E eu quero lhe dizer que talvez você hoje, a sua árvore, ela está sendo removida, a sua caverna está sendo removida, o seu lagar está sendo removido. Mas talvez você nunca disse algo para Deus: Senhor, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Talvez você nunca você nunca disse essas palavras para o Senhor. E você não pode sair daqui sem dizer essas palavras hoje, porque é isso que vai fazer você seguir em frente. Ele prometeu que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, Ele estaria com você, Ele te protegeria. Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida e jamais te abandonaria. Mas nesse momento, libere a mão do seu irmão. E só você que nunca disse isso: Senhor, eu o reconheço, eu o aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. A única coisa que você precisa é levantar sua mão direita onde você está. Sair de trás da árvore, sair de trás desse ambiente, sair dessa caverna para ter um novo tempo. Você que nunca disse: Senhor, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Levanta assim a sua mão direita. Aonde você está? Nós já temos algumas mãos levantadas. Fique com a mão levantada, por favor, porque eu tenho uma segunda. Você que levantou a mão, fique com ela levantada. Eu tenho uma segunda oportunidade para você. É para você que já fez essa oração, mas em algum momento da sua vida você se desviou dos caminhos e ouviu outras vozes. E hoje você quer renovar a sua aliança. Você quer voltar ao início de tudo. Você quer voltar ao primeiro amor. Você quer voltar a viver aquelas coisas de intimidade, aquele tempo de intimidade. E você quer renovar a sua aliança. Levanta também a sua mão. Pode levantar onde você está. É a única coisa que você precisa fazer, é levantar a sua mão. Levantar a sua mão. Levanta assim bem alto, você que quer entrar nesse ambiente agora. É várias pessoas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas eu não posso deixar você sair. Eu posso te pedir um favor? Isso é um tempo muito forte. Vem aqui à frente, você que levantou a mão. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Pode vir, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de temor. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, você que quer renovar a sua aliança com o Senhor. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Olha aqui para o pastor. Olha aqui para mim. Eu preciso olhar nos seus olhos e te dizer que a decisão que vocês tomaram hoje é a melhor decisão da vida de vocês. Ei, eu tomei essa decisão quando eu tinha 11 anos de idade. 11 anos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
Houve altos e baixos, mas uma certeza eu tenho: o Senhor nunca deixou de estar comigo. O Senhor não deixou nunca de me acompanhar e de me livrar de todos os desafios que eu tinha. E hoje nós precisamos fazer essa oração junto com a igreja. Você vai repetir em voz alta comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu me arrependo pelos caminhos que andei, por aquilo que falei, por aquilo que pensei, por onde eu fiz coisas que não agradaram ao Senhor. Hoje eu lhe peço perdão e reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador, porque eu quero viver eternamente com o Senhor. Ei, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Essa declaração que você fez parece uma declaração simples, mas neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver também uma festa na terra. Eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás, porque eu quero apresentar para vocês uma nova família. Eu quero apresentar para você alguém que vai cuidar de você, que vai abraçar você, que vai caminhar com você e que vai viver todas as realidades que você precisa. Então só no 3 que vocês vão olhar para trás. Pode ser assim? Combinado? Não pode olhar para trás antes. Só no 3. Tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui ou não? Agora é momento de festa. Se o céu está em festa, a terra também está em festa. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Declare isso. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para Canta isso para esse irmão, canta isso para esse irmão. eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser misturado com glória a Deus, com aleluia. Acabou a intimidação, vamos para cima. Vamos, vamos, fala com esse irmão que está ao seu lado, vamos. Fala para ele, a única voz que vai falar no seu ouvido agora é a voz de Deus. Fala para ele, você tem palavra, você tem promessa, tem processo, mas tem propósito. Meu Deus. Tô aqui que eu tô. Eu já virava essa noite você. É isso aí. Já tô. É forte demais. Glória a Deus, aleluia. Mas esse momento é momento de celebrar a ceia do Senhor. Você já está recebendo aí a sua ceia, o seu pedaço de pão, o seu sumo. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, vai nos dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Acende as luzes, por favor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós.
Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Quando nós chegamos no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse momento é um momento de nós olharmos para nós. É um momento de nós relembrarmos aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. E todas as vezes que eu lembro do propósito de Jesus. Um cordeiro que não tinha pecado, mas se colocou no nosso lugar, por nos amar primeiro, por nos amar. Por isso é que o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Todas as vezes que eu leio esse texto, de tal maneira, porque não havia palavras para expressar o tamanho desse amor. É de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até ali nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, mas a partir dali nós tivemos acesso à salvação. A salvação. E hoje nós estamos aqui porque uma obra foi feita naquela cruz. E nós não podemos participar desse tempo sem fazer aquilo que eu digo e chamo de 3D, um momento 3D. É um momento em que eu olho para mim, eu olho para dentro de mim e pergunto ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que te desagrada, vê se há em mim algum caminho que te desonra, vê se há em mim algo que eu esteja entristecendo, Senhor. Porque eu quero que esse momento seja um momento que marque a minha história, marque a minha semana, marque o meu dia, marque o meu mês. Mas também é momento de nós olharmos para o lado. Existem pessoas do seu lado que você pode ser fonte de cura, fonte de salvação. Você pode apontar o caminho, você pode ser fonte de restauração. Talvez você esteja aqui hoje porque um dia um amigo olhou para você e disse: tem jeito. A obra que o Senhor fez naquela cruz tem jeito, tem jeito. Talvez hoje você esteja aqui porque você foi convidado por um amigo que sabe que, independentemente dos seus erros e falhas, Jesus já levou naquela cruz. Mas também é momento de você olhar para o Senhor e jamais esquecer da obra que foi realizada por Ele. E isso gera em nós um temor. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que todas as vezes que nós reunirmos, nós devemos ter essa lembrança, nós devemos participar da ceia, nós devemos realmente participar deste momento tão especial. E neste momento eu queria te dar aí 1 minuto ou 2 para você falar com o Senhor, para você talvez pedir perdão, para você se recolocar no caminho, para você se reposicionar e falar: Senhor, até aqui, até a minha chegada aqui eu vivi assim, até a minha chegada aqui eu estava desagradando ao Senhor, mas a partir de agora eu assumo um compromisso com o Senhor e eu vou honrar ao Senhor aonde quer que eu esteja. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, perante aqui todos os elementos, Pai, que representam, meu Deus, o corpo e o sangue do Senhor. O corpo, Pai, que viveu tudo aquilo que viveu, espancado, machucado, amassado, por amor a nós. O Senhor se coloca no nosso lugar sem ter cometido nenhum pecado, sem ter cometido nenhum delito, sem ter feito nada de errado. O Senhor se coloca naquela cruz, assumindo a forma de servo. Nós também temos aqui diante de nós o sumo de uva que representa o sangue derramado naquela cruz. E nós sabemos, meu Deus,
Nós sabemos que ao participarmos desse momento, nós estaremos lembrando do Senhor até que o Senhor venha. E que ao participarmos, Pai, da ceia, o Senhor possa nos renovar, possa nos encorajar, possa, Pai, nos encher de vigor, para que possamos prosseguir a nossa caminhada, não olhando para o chão, não olhando para onde não deve, mas olhando somente para o Senhor. Nós queremos, Pai, consagrar, nós queremos apresentar esses elementos agora, que até aqui era um pedaço de pão e um sumo, mas a partir de agora representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque nós cremos, Pai, que todos eles foram levados naquela cruz por amor a nós. Nós apresentamos, Pai, esses elementos e a nossa vida nas mãos do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Comece a celebrar. Declare isso, declare isso. Declare isso. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Não vamos sair daqui sem abençoar. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Comece a abençoar a semana dele. Comece a abençoar a vida dele. Comece a abençoar a família dele. Comece a abençoar a casa dele. Comece a abençoar isso. Abençoa ele. Fala: Senhor, fortalece, dê graça, dê favor. Em nome de Jesus, nós estamos comemorando 9 anos de igreja. Fala para esse irmão que está do seu lado: 9 anos sendo os braços de Jesus nessa cidade. Então nós temos que cantar parabéns. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma salva
vida transformada. Obrigado, Jesus, por cada pastor, por cada voluntário, por cada pessoa que faz parte desta igreja. Nós te honramos, Senhor. Esta é a igreja que o Senhor nos confiou. Que nós possamos avançar, romper por mais 9, 9, 9, 9, 9, até que o Senhor venha. Vamos celebrar a Ele. Se é para Ele, pode ser mais forte. Vire para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você faz parte dessa história. Isso, fala para ele, mesmo que você chegou hoje, fala com ele, você faz parte dessa história. Amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, quem foi abençoado nesta noite? Eu fui muito abençoado. Apóstolo Djalma, mais uma vez, meu amigo, meu pastor, muito obrigado pelo carinho, pela sua palavra, pela sua vida. O Senhor é uma inspiração para nós. E fazendo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o Senhor será sempre o preletor dos nossos aniversários, tá? Muito obrigado. Nós honramos a unção que o Senhor carrega, e a unção que nós honramos, nós desfrutamos dela. Que Deus continue honrando, abençoando, guardando a vida do Senhor. Quanto eu orei quando o Senhor estava doente para não perder o meu amigo. E o Senhor me deu essa honra e me deu esse privilégio de poder ter o Senhor. Para quem não sabe, o ano passado o apóstolo Djalma estava para vir para cá, e nos últimos instantes foi cancelado devido a tudo que aconteceu. Mas eu disse, o ano que vem ele não falha. Ele não falha. E aqui está, vamos honrar o nome do Senhor Jesus e celebrar a vida desse meu amigo, desse servo do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, por tudo. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este domingo, por essa semana, Pai. Obrigado, Pai, porque nesta noite a sua palavra foi ministrada, o seu nome foi exaltado, adorado, Pai. E neste lugar nós reunimos e temos um compromisso somente com um Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, Pai. Nós oramos, meu Deus, e abençoamos a nossa semana. Abençoamos, meu Deus, a nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e o próximo domingo. Que seja, meu Deus, uma semana abençoada e cheia do favor do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua semana, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, mais uma vez, que privilégio para nós podermos servir você, poder servir a sua casa, poder servir a sua vida. Que você continue sendo uma bênção, que você continue firme, constante e abundante, e que não permita que nenhuma voz te tire a voz do Criador, ou sobressaia a voz do Criador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus.